diz assim, vocês vão acompanhando aqui. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Repita, Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diga Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Elias: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Ela é real no nosso meio. Nós não somos merecedores, mas a tua graça nos abençoa. Nessa manhã, Senhor, eu quero apresentar essa palavra ao Senhor. Primeiro, te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado para ensinar. Nós reconhecemos, Pai, que nada sabemos. Espírito Santo, eu quero te dizer nesta manhã que eu realmente não sei pregar, não sei falar, mas eu estou à sua disposição. E o Senhor faça conforme a sua vontade. Eu só quero que o Senhor não esqueça que esta palavra é tua e esse povo te pertence. Eles são teus, eles querem ouvir a tua voz. Então faz, Pai, segundo a tua vontade nesta manhã, para a glória do teu Filho Jesus. Mas desde já, nós já dizemos, determinamos, ordenamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito que não comunga com o Espírito de Deus, que toda perturbação, que todo cansaço, que todo peso, que toda fadiga, que toda inquietação bata em retirada do nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito que é contrário ao
Espírito do nosso Senhor não tenha liberdade para estar neste lugar, e que os anjos do Senhor, eles trabalhem amarrando em nome do Senhor Jesus Cristo e os retirando deste ambiente, porque nós queremos, Senhor, um ambiente preparado para nos alimentarmos do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Irmãos, esse texto é muito conhecido. A Bíblia diz que Elias tinha um moço que caminhava com ele. O nome desse moço era Eliseu. E Eliseu aprendeu muito com Elias. Eliseu caminhou com Elias. E quando Eliseu percebeu que Elias não ficaria mais entre os profetas, nasceu no coração de Eliseu ter, além daquilo que o seu líder tinha. E a Bíblia diz que ele acompanhava por todos os lugares, ele seguia Elias por todos os lugares, porque ele desejava ter uma porção excelente, ele desejava ter uma porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias. E eu quero lhe dizer nessa manhã que essa porção dobrada já está sobre você. Aleluia. Os profetas do passado, eles eram usados por Deus, mas o Espírito de Deus não habitava dentro deles. Você hoje tem a porção dobrada do Espírito, porque você hoje tem o Espírito de vida dentro do seu espírito, mas você também tem um Espírito que lhe cobre, um Espírito que lhe reveste, porque Paulo diz que todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo sois revestidos. Então a porção dobrada que estava sobre Eliseu também está sobre a sua vida, e essa porção dobrada não vem de homem algum, não vem de denominação alguma, não vem de líder algum. Essa porção dobrada veio dos céus para a minha vida e para a sua vida. O Espírito que habita dentro de nós é o mesmo Espírito que nos cobre. Eu sei que tem muita gente atrás de validação humana, de coberturas humanas, mas ei, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você já está coberto. Sobre você já tem o Espírito de Deus. É Ele que lhe reveste, é Ele que lhe capacita, é Ele que te cobre. Isso aqui, o que a gente percebe? É que hoje, em nosso meio, as pessoas têm o direito, mas não conseguem viver a realidade. Elas não conseguem viver a experiência daquele que tem o Espírito dentro e que está revestido desse Espírito. Porque estar revestido desse Espírito fala sobre a autoridade. O que é que Eliseu queria? Uma porção dobrada do Espírito. Ele queria a autoridade dos céus. Mas tem muito herdeiro vivendo como um mendigo. E tem muita gente que deveria experimentar da autoridade que vem dos céus, mas anda como desautorizado, porque fica buscando autoridade na vida de alguém e esquece que essa autoridade foi dada por Deus para ele, em Cristo. E meditando todas essas coisas, eu queria falar com vocês sobre alguns estágios que nós cristãos precisamos passar para termos uma vida vitoriosa, para termos essa realidade, para vivermos essa experiência dessa vida vitoriosa, dessa vida de autoridade, dessa vida de desfrute, dessa vida de poder. Porque o poder não é sobre o outro, é poder sobre o mundo espiritual, que confronta com você todos os dias e tenta impedir você de desfrutar daquilo que já é seu direito. É o mundo espiritual que confronta com você todos os dias e bate na sua porta para trazer infelicidade para a sua casa. É o mundo espiritual que peleja todos os dias para você ter um casamento derrotado, uma vida infeliz. É o
espiritual que peleja todos os dias para que você não veja a realidade de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. E quem consegue viver essa experiência? Aqueles que têm autoridade, aqueles que possuem discernimento. A autoridade nos foi dada por meio de Cristo. Só que estudando o texto, nós percebemos que essa caminhada que Eliseu faz com Elias não é uma caminhada sem sentido. A Bíblia diz que eles passam por alguns pontos, e esses pontos são marcos nas nossas vidas. Esses pontos pelos quais, esses lugares pelos quais eles passam, falam a respeito da nossa vida com Cristo, nosso caminhar com Ele, para termos essa realidade, vivermos essa experiência de uma vida vitoriosa. A Bíblia diz que eles passam por Gilgal, depois de Gilgal eles passam por Betel, depois de Betel eles vão para Jericó e depois passam pelo Jordão. E do outro lado do Jordão tem alguém esperando pelo nome de Deus. Ramandarabás. Deixa eu lhe dizer, meu querido, se tu não aprender hoje a caminhar com o papai, ele vai até estar do outro lado do Jordão te esperando, mas você não vai conseguir passar. Porque depois do Jordão, Elias foi arrebatado. Depois do Jordão, nós estaremos com ele, seremos também arrebatados, meu querido. Mas você primeiro precisa passar por Gilgal. Jamais poderemos viver como vencedores aqui na terra, nessa era. E jamais poderemos conquistar o reino se a semente de Cristo não for desenvolvida nas nossas vidas. Paulo diz que ele estava sentindo dores de parto até que Cristo fosse gerado dentro de nós. Cristo precisa ser gerado como uma semente que germina e cresce, como uma criança que vai para o ventre de uma mãe como uma semente, e essa semente cresce e tem vida. Então este Cristo precisa ser essa vida dentro de nós. Ele entrou no nosso espírito, mas agora ele precisa ser desenvolvido. E nessa caminhada entre Gilgal e Jordão, o Senhor é gerado dentro de nós. Preste atenção. Vá para Josué capítulo 5, versículo 5. A primeira menção da palavra Gilgal está em Josué 5, para que você possa compreender o que Gilgal significa para mim e para você na nossa trajetória. Vamos lá, irmãos, vamos ler versículo 5, depois o 7, depois o 9, ok? 5, 7, 9. Vamos lá, vamos ler. Porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que não nasceram no deserto, pelo caminho, depois de ter saído do Egito, havia. Vamos lá, vamos ler novamente. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Ou seja, aqueles que saíram do Egito, eles foram circuncidados, mas os que nasceram no caminho não tinham sido circuncidados. Vamos lá. Versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou até o dia. Preste atenção.
de Israel sai do Egito e o Senhor manda que circuncidasse, cortasse o prepúcio dos homens. E o arrancar, o retirar o prepúcio, isso fala a respeito da circuncisão da carne. Para que você viva o propósito de Deus, o que Deus tem para a sua vida, a carne precisa ser retirada. E Paulo disse que a nossa circuncisão hoje não é de prepúcio. Nós fomos circuncidados no nosso coração. O povo de Israel tinha saído do Egito, irmãos, e havia uma vergonha de escravidão. Nós saímos do Egito, e o Egito tipifica o mundo, e o mundo para nós nos traz vergonha. Por quê? Porque a guerra do mundo, o mundo milita pela carne, guerreia em favor da carne, por meio da carne. E todos aqueles que querem viver a promessa de Deus precisam caminhar pelo Espírito. Então, se vivemos segundo a carne, seremos envergonhados. Então, quando o Senhor manda retirar a carne, retirar o prepúcio, circuncidar o povo, o Senhor está dizendo assim: eu vou retirar a carne, porque a carne traz vergonha, a carne traz humilhação, a carne traz vexame. Mas todos aqueles que querem viver no Espírito serão honrados por Deus. O que Eliseu queria? Ele queria a porção dobrada do Espírito. O que Eliseu queria? Dupla honra. O que Eliseu queria? Ser cheio de Deus, da presença de Deus, validado por Deus. E aí eu imagino Deus fazendo Elias passar por estes caminhos, para que hoje nós pudéssemos compreender que eu preciso passar por Gilgal. Porque em Gilgal é retirado, é removido, porque esse é o significado: remover, retirar. Quando a carne é retirada, quando a minha vontade sai de circulação, a vontade de Deus prevalece. Porque quando a gente fala a respeito de carne, geralmente a gente pensa logo em pecado. Mas até as suas boas intenções e as suas boas ações que não estão de acordo com a vontade e a centralidade de Cristo também é carne. E a carne para nada presta. Se queremos viver uma vida vitoriosa, irmãos, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, não pode prevalecer acima da vontade de Deus. Nós, como cristãos, precisamos buscar equilíbrio. Será que o meu querer é o querer de Deus? Será que os meus caminhos e as minhas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus? Ei, meu querido, é tempo de passarmos por Gilgal, e lá em Gilgal tinha testemunhas. Aqueles filhos dos profetas eram testemunhas do que Deus ia fazer na vida de Eliseu. Todas as etapas que o Senhor te fizer passar, Ele colocará testemunhas para ver o quanto você tem desenvolvido na presença dEle. E são essas testemunhas que lá na frente vão dizer: Ele passou por aqui, eu vi o Senhor fazer na vida dele. Meu querido, deixa Deus fazer, porque você é testemunha viva da glória de Deus. Você é testemunha viva de que Deus transforma. Você é testemunha viva de que Deus pode operar na vida de um homem. Precisamos passar por Gilgal. A carne precisa ser removida, porque a carne para nada presta. A carne não tem serventismos, até as boas ações, porque a sua boa ação pode atrapalhar o projeto de Deus. Quem tinha demais? Deus não tinha uma promessa da descendência de Abraão? Viu um filho? Agar, Sara com boa intenção: eu ofereço a minha serva para você.
boa ação, um bom pensamento dela tentou atrapalhar um projeto de Deus. E o que é a carne? A carne é o meu ego, é o meu eu que milita contra a vontade de Deus. Ah, irmãos, se bem soubéssemos, não iríamos comprar um pão sem falar com o papai. Porque nada é inútil, nada é sem propósito. Por vezes passamos de um lado para o outro, estamos tão dispersos. E Deus está nos sinalizando, falando conosco, de pessoas que precisamos nos encontrar, de pessoas que precisamos falar. Mas a gente está muito preocupado conosco. E a gente caminha totalmente fora da rota. E deixamos passar as oportunidades que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. É por isso que você precisa passar por julgar. É por isso que a carne precisa ser removida. Porque quando a carne é removida, a vergonha bate retirada. Quando a carne é removida, a vergonha também é removida. Aleluia. Elias seria arrebatado, mas Eliseu receberia uma porção dobrada de poder. Tanto ser revestido, incapacitado para ter uma realidade de vitória nessa existência, quando sermos arrebatados pelo Senhor no futuro, tudo requer que passemos por esses lugares. Esses lugares tipificam uma realidade espiritual. Gilgal, Betel, Jordão, Jericó e Jordão. Vamos lá. Saímos de onde? Aí a gente vai para o nosso desenho. Não. A gente está no Egito. Vamos lá. Saindo do Egito. Saindo do mundo. Recebi Cristo na minha vida. Agora Ele está no meu espírito. Não é assim? Pronto. Aí agora vamos para o próximo passo. O espírito já está resolvido. Ele já habita no nosso espírito. Aí agora eu dou o próximo passo. Eu passo por julgar. Aniquilo a carne. Porque a vontade da carne está na minha alma. E é na alma do crente que o diabo quer trabalhar. Mente, vontades e emoções. Gilgal fala do despojamento da carne. Porque se a carne, se a minha vontade, se a minha alma é aquilo que me controla, eu jamais conseguirei chegar em Betel. Depois de Gilgal, o Senhor diz a Elias: Elias, sai de Gilgal e agora vai em direção a Betel. Irmãos, observe que nada foi feito, ele só passou. Porque isso fala da nossa caminhada, isso fala da nossa trajetória. E o que é Betel? O que é Betel? A casa de Deus, o lugar da comunhão com Deus, o lugar onde altares são levantados, o lugar onde eu falo e Deus me responde, o lugar onde eu recebo as direções do Senhor. Onde é Betel? Betel é o lugar onde eu ouço a voz de Deus, onde eu levanto o altar para Deus. Foi lá que Abraão levantou um altar, e foi para lá que Abraão voltou. Depois que ele passou pelo Egito, ele passa por Betel, depois ele volta para o Egito, e depois ele volta de novo para Betel. Porque Betel é o lugar da comunhão. Betel é o lugar onde você fala com seu pai. Mas
nosso espírito. E o que Ele fala no nosso espírito reflete na nossa alma. Mas Ele fala no espírito. A adoração é no espírito. O entendimento é no espírito. A moral é no espírito. Tudo é no espírito. A alma só recebe um reflexo daquilo que o espírito já fez. Mas para eu chegar em Betel, eu preciso passar por Gilgal. Meu irmão, eu sei que tem muita gente querendo pular etapa. Mas a nossa vida com Deus é de degrau em degrau. É de fé em fé. Abra sua Bíblia. Aí, Gênesis 13, 3 e 4. Vamos lá, irmãos? E fez suas jornadas do sul até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Versículo 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Betel é o lugar onde você invoca o nome do Senhor. É o lugar onde eu invoco e eu tenho comunhão com Ele. É o lugar onde eu invoco o nome dEle e recebo as respostas dEle. Mas para isso, eu preciso passar por Gilgal. De Gilgal, eu passo por Betel. Abandono a carne e só assim chego em Betel. Betel é o lugar da comunhão. Quando a carne é removida, tenho comunhão com o Espírito. Abraão desceu para o Egito e foi envergonhado. No Egito, não temos comunhão com Deus, mas com o mundo. Gilgal fala de vencermos a carne. Betel fala de vencermos o mundo. O mundo é muito atrativo. Quem disser que não é, está mentindo. Ele atrai. Ele mostra uma aparência de uma bondade, de uma satisfação, de um contentamento, de uma alegria, mas tudo isso é transitório. Tudo isso é uma grande mentira. Então, ei, meu irmão, você quer viver uma vida vitoriosa? Vença a carne. E logo em seguida, quando você tiver comunhão com o Senhor, você vencerá o mundo. Porque Abraão saiu do Egito, que tipifica o mundo, e voltou para Betel, para o lugar de comunhão. E ali ele invocou o nome do Senhor. Crente que quer receber vitória, não precisa correr de um lado para o outro. Só precisa seguir esses passos. Carne aniquilada, comunhão com Deus. E agora eu sigo na minha trajetória. Porque a nossa trajetória com o Senhor é uma trajetória de aprendizado. Ninguém está pronto. Todos estamos no processo. E para isso não é fácil, irmãos. É uma vida diária. Agora deixa eu lhe dizer, fique tranquilo. Não fique preocupado. Eu estou me esforçando desde que Ele faça. Se renda. Porque você pode ter se esforçado durante todo esse tempo e não conseguiu chegar no nível que o Senhor tem para a sua vida. Mas quando você diz assim, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode, Ele irá realizar. Temos alguns desafios para enfrentar. Josué, capítulo 6, versículo 1, 2 e 26. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu já removi a carne. Agora eu tenho comunhão com Deus. E estou pronto para enfrentar o meu inimigo. Ei, se a carne não for removida, quando você chegar em Jericó, você desfaz. A carne precisa ser removida. Eu preciso ter comunhão com o Espírito de Deus. Porque mais adiante nós temos uma fortaleza para
reconhecido como um crente derrotado que passa 20 anos na mesma prova. Pelo amor de Deus, meu irmão, Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou para caminhar de glória em glória. Deus te chamou para refletir a glória dele na terra. E Deus tem interesse em fazer na sua vida. Mas para isso, a carne precisa ser removida. A comunhão precisa ser estabelecida. Porque o inimigo quer destruir a minha casa, a minha vida, os meus negócios. Mas se eu tiver comunhão com Deus, a carne for retirada, as muralhas vão cair. Vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente. Ninguém entrava em ninguém. Quem passa? Ninguém. Vamos lá. Versículo 2. Então disse quem? Quem foi que falou? O Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens. valorosos. Versículo 26. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Jericó é símbolo de maldição. E a maldição está sobre o nosso adversário. Irmãos, o povo precisava passar, transpor as muralhas de Jericó, que representam as fortalezas do inimigo. Por quê? Eles tinham que desfrutar de Canaã. Eles tinham que desfrutar da terra prometida. Havia uma herança estabelecida para a vida deles. Se eles não passassem por Jericó, eles não desfrutariam. Meu irmão, você é herdeiro de tudo que ele é e de tudo que ele tem. Mas por que não vivemos essa realidade? Por que não vivemos a expressão dessa realidade na nossa vida interior e na nossa vida conjugal, familiar, financeira? Se o nosso Senhor conquistou todas as coisas, se toda a dívida foi paga na cruz do Calvário, por que tem muita gente que vive uma vida derrotada? Por que muita gente vive cabisbaixo, enfermo nas suas emoções, enfermo na sua mente, não consegue desatar? Meu Deus, o nosso Deus é poderoso, meu irmão. O nosso Deus pode fazer infinitamente mais, segundo o seu propósito, mais daquilo que você pensa, mais daquilo que você imagina. Você não tem noção do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer superar as suas expectativas, meu irmão, porque você nunca vai conseguir superar as expectativas de Deus, mas você precisa entrar na rota da bênção, e o caminho da bênção se chama Cristo Jesus. Aleluia. Meu querido, não deixe que esse seja mais um ano na sua vida. Atitudes diferentes me levam para destinos diferentes. Posicionamentos diferentes me levam a desfrutar do que o Senhor tem. Existe uma fortaleza, nós não podemos negar, não somos negacionistas a respeito da batalha espiritual. Sabemos que ela existe sim, existe uma guerra espiritual, mas deixa eu lhe dizer, você já foi revestido de tudo aquilo que você precisa para vencer. A decisão é sua. Paulo disse: tomai, pois, ou seja, as armaduras de Deus estão disponíveis. É você quem tem que ir lá e pegar, meu querido. Sabe qual é o nosso problema? Ficamos esperando que Deus faça tudo. Ficamos de braços cruzados,
ungido, a porção dobrada de Eliseu já está sobre você. O que te falta é comunhão. O que te falta é despojar da carne. Passa por julgar, meu querido. Meu Deus, para de achar que tudo que você faz Deus vai aceitar. Para de achar que Deus vai ficar o tempo todo validando as coisas, as bobagens que você faz, as besteiras que você diz. São essas coisas que se transformam em uma fortaleza diante de você. É o seu comportamento, são as suas ações que são decorrentes daquilo que você pensa. Crie, por isso falei. Você crê que é um derrotado, e aí você abre a boca e diz que você não vai conseguir, porque plantaram essa semente dentro de você. Aí uma fortaleza começa a se levantar diante de você. Aí alguém diz que você não é capaz. Aí outra fortaleza é levantada e ela vai subindo, 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 subindo. E como é que eu me livro de tudo isso? Aí tem o meu querer, a minha vontade, as minhas convicções, o que eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Aí sabe o que a gente faz? Vai julgando. Faz a circuncisão do coração. Entrega tudo para Ele. E diz a Ele: Senhor, eu estou cansado. O meu querer não pode prevalecer mais. Agora somente a tua vontade. Aí Ele vai dizer: você está pronto, filho, para o nosso tempo de comunhão. Agora, filho, depois da comunhão, não tem fortaleza que fique de pé. E tem um detalhe: você não precisará fazer nada. Você vai ficar quietinho. E você vai ver o que é que eu vou fazer. Jericó é um lugar amaldiçoado. É uma fortaleza imposta por Satanás para nos impedir de prosperar. Mas Jericó pode ser vencida. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, ignore as circunstâncias. O que nós temos a ver que a muralha é grande? Não tem nada a ver com isso, irmãos. A muralha não é um problema seu, é um problema de Deus. Não dê lugar para o medo e confie na palavra. Confie e se submeta. Tiago 4, versículo 7. Estamos acabando. Como é que diz isso aqui, irmãos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não existe resistência onde não existe sujeição. Primeiro, eu me sujeito. Você carrega uma identidade espiritual. O inimigo conhece, ele sabe aqueles que são sujeitos. Irmãos, eu preciso me sujeitar a Deus e resistir ao inimigo com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Elias queria ser arrebatado. Eliseu queria autoridade. A autoridade fala de poder para vencermos nessa terra. E se vencermos nessa terra, estaremos aptos a sermos arrebatados pelo Senhor. Irmãos, entenda que a sua vida não se resume a essa existência. Você tem uma eternidade te aguardando. Então não brinque e não desperdice tempo. Verdade, 1 Coríntios 15, 26. E agora, a carne foi aniquilada. Saí do Egito, lancei fora a carne. E porque eu lancei fora a carne, eu tenho comunhão com Deus.
E porque eu tenho comunhão com Deus, o meu inimigo ele pode ser derrotado. Então veja, nós temos alguns adversários: a carne, o mundo e Satanás. É pouca coisa? Estamos com alguns problemas: a carne, o mundo e Satanás. Porque se eu lanço fora a carne, fica fácil lidar com o mundo. E o inimigo automaticamente é derrotado. Só que ainda tem o último inimigo para ser vencido. Elias venceu esse inimigo. Vamos lá, irmãos? Ora! O último inimigo que há de ser aniquilado É a... E o Jordão fala de quê? De morte. Do sepultamento do velho homem para o nascimento de uma nova vida. Jesus foi batizado no Jordão, que tipifica a morte do velho homem. Quando o velho homem ele morre, ele dá espaço para nova vida com o Senhor. Cruzar o Jordão simboliza vencer a morte. Precisamos vencer a morte espiritual. Precisamos vencer a morte emocional. Precisamos vencer a morte financeira. Mas para vencer a morte, eu preciso passar por todas as etapas. Que tipo de morte você tem vivido? O que é que precisa de vida na sua casa, nas suas relações, dentro de você? Irmãos, entenda. Elias queria ser arrebatado. Eliseu queria poder, revestimento, autoridade. Isso significa as duas coisas que nós precisamos enquanto estivermos aqui. Como Eliseu, você precisa ser revestido de poder para cumprir o propósito de Deus. E como Elias, se você cumprir o propósito de Deus, você será arrebatado. A vida desses dois homens e a trajetória deles fala a respeito da nossa história. Passar por Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, me traz autoridade, mas também a oportunidade e o privilégio de sermos arrebatados, de vencermos a morte. E Eliseu venceu a morte, porque ele tinha poção dobrada no Espírito. 2 Reis, para encerrar, 13, 20 a 21. 2 Reis 13, 20 a 21. Como é que diz aqui, irmãos? Depois morreu Eliseu e os seus servos. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do rio. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Glória a Deus. Meu Deus. Ele passa pelo Jordão. Primeiro com Elias. Depois ele volta, revestido de poder, com a capa de autoridade, e passa novamente pelo Jordão.
Ele passa uma vez, depois ele passa duas vezes. Rica lá mandar abraço. Passa pela primeira, recebe a porção. Passa a segunda, recebe a segunda porção. E mesmo na sua morte, ele consegue trazer vida. Ele, todos aqueles que passaram por Gilgal, Betel, venceram Jericó, passaram pelo Jordão, ainda que morra na sua morte, ouvirão ao seu respeito e vocês trarão vida para os mortos. Como você quer ser conhecido, meu irmão? Como um crente derrotado? Mandarás. Ou você quer que na sua morte alguém ouça falasse de Fábio, de como o Senhor era na vida dele, de como ele era revestido dessa presença, de como ele caminhava em prudência com o Senhor e como a vida do Senhor é excelente na vida dele, e alguém vai ouvir falar, calabando ramanás, e os mortos reviverão, porque chegará um tempo em que nós não estaremos mais aqui, mas nós seremos, a nossa vida será testemunha do que o Senhor fez através de nós, porque um dia decidimos passar por Gilgal, invocamos o nome do Senhor em Betel, derrotamos o nosso adversário em Jericó, decidimos morrer para nós mesmos e vivemos uma vida nova. Ei, Reis 2,14. Glória. Ah, Senhor, nos ajuda. 2 Reis 2,14. Que tomou a capa de Elias, que é dele, que feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Esse mundo quer saber aonde está o Deus de Elias. Deixa eu mudar. Aonde está o Deus de Gil? Cadê o Deus de Gil? Seus vizinhos estão perguntando: cadê o Deus de Gil? A família está perguntando: cadê o Deus de Gil? Irmãos, cadê o Deus de Rosália? Cadê o Deus de Deus? Cadê o Deus de Naís? De Fábio, de Raquel, de Romi? Meu Deus, rica, meu Pai, cadê o nosso Deus? Ele quer ser uma realidade em nós e através de nós. Só passando por esses pontos que teremos essa realidade. Eu gostaria muito de chegar com uma receita e dizer: você vai fazer 3 dias, 4 dias, 5 dias, pode fazer uma campanha aí que vai tudo se resolver. Seria fácil. Essas coisas não são assim. O reino dos céus é tomado à força, e são poucos os que se apoderam dele. Nessa existência e na era vitória. Não fique esperando para ser tudo o que Deus tem na próxima era, não. Queira ser uma realidade viva